Durante a pandemia, milhões de pessoas ouviram uma frase, não foi? Confie na ciência. Escolas fecharam, empresas fecharam, famílias ficaram separadas. Foram muitos shows, né, pela internet. E um dos rostos mais poderosos daquela crise tinha um nome, meus amigos. Chamava-se Anthony Fauci. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta diferente para vocês. Quem fiscaliza aqueles que falam em nome da ciência? Essa é uma pergunta importante. Anthony Fauci não era um médico qualquer. Durante 40 anos, 4 décadas, ele comandou o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Olha, quando a Covid chegou, Fauci se tornou uma das principais referências científicas do governo americano. Milhões de pessoas passaram a conhecê-lo e acreditar nele. Suas declarações influenciaram o debate político, a política pública das nações. Mas com o passar do tempo, uma pergunta ganhou cada vez mais importância. Afinal, de onde veio o vírus que provocou a pandemia? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E é aqui que entra uma história que ainda não terminou, pessoal. Antes da pandemia, os recursos públicos americanos chegaram por meio da organização EcoHealth Alliance a pesquisas envolvendo o coronavírus de morcegos e parceiros científicos lá em Wuhan, na China. Isso está documentado, ok? O que permanece em enorme disputa é outra questão. Qual foi a relação dessas pesquisas? Se houve alguma com o surgimento da Covid-19. Durante muito tempo, a hipótese de um acidente de laboratório foi tratada como uma teoria conspiratória. Mas essa hipótese não desapareceu. Pelo contrário, em 2025, a própria CIA passou a considerar uma origem relacionada a laboratório mais provável do que a origem natural. Mas, enfim, a própria agência também classificou essa avaliação como de baixa confiança. Portanto, isso não é prova definitiva, ok? Tem que levar isso em consideração. Existe um outro lado também que precisa ser apresentado, pessoal. Em 2025, os especialistas reunidos da OMS, Organização Mundial da Saúde, afirmaram que o peso das evidências científicas disponíveis ainda favoreciam a transmissão mais zoonótica, que é o de animal para o ser humano. Mas também a própria OMS reconheceu que as informações importantes não foram disponibilizadas e que a hipótese de acidente laboratorial não podia ser descartada. Olha só o tamanho do problema, hein? Depois de milhões de mortes, trilhões de dólares em impactos econômicos, escolas fechadas, empresas quebradas, muitas quebradas, e uma transformação profunda na vida de bilhões de pessoas, nós ainda estamos discutindo como tudo começou. É o que está em voga agora, rolando aí. E agora chegamos em 2026. Anthony Fauci foi chamado de novo. Diante dos senadores, ele foi aconselhado por seus advogados a invocar a 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos para não responder as perguntas. Bom, a gente precisa fazer uma ressalva importante, né, pessoal? Invocar a 5ª emenda não significa que o cara está confessando a culpa. É um direito constitucional da regra deles lá nos Estados Unidos. Bom, Fauci, ele argumentou que os adversários políticos deles já defenderam sua responsabilização criminal e que responder outras coisas poderia colocar em risco a sua vida jurídica, né? Colocar em risco jurídico. Isso precisa ser respeitado, ok? Mas existe uma questão muito maior aqui. Exatamente sobre isso que eu quero falar. Olha, eu sou professor universitário, sou da administração, pesquisador, doutor. Passei boa parte da minha vida ali, algumas décadas já dentro da universidade. E justamente porque eu acredito na ciência, eu acredito que a ciência precisa suportar perguntas, precisa suportar investigação, a ciência precisa suportar o contraditório. E quando existe dinheiro público envolvido, precisa existir algo que nós estudamos muito em administração pública, que se chama accountability, prestação de contas. Tem dinheiro público, tem dinheiro meu e seu. Nenhum cientista deveria estar acima de qualquer questionamento. Nenhum político deve estar acima de qualquer questionamento. Nenhum candidato, nenhum servidor público deve estar acima de qualquer questionamento. Isso faz parte. Agora, nenhuma autoridade deveria estar acima também de qualquer questionamento, mesmo o Fauci, Anthony Fauci, porque a ciência não é uma pessoa. A ciência é um método. Você precisa estudar isso no mestrado, no doutorado. Ciência é hipótese, ciência é evidência, ciência é teste, ciência é contestação, ciência é confirmação, ciência é transparência. E é exatamente por acreditar na ciência
que nós precisamos defender o direito de fazer perguntas. São as perguntas que movem a ciência, principalmente quando decisões públicas atingem milhões de pessoas, né? Quando governos fecham escolas, empresas, restringem atividades econômicas, micro e pequena empresa sofreu muito, quando se gasta bilhões de dólares e reais, quando se interfere profundamente na vida das pessoas, né? A sociedade tem direito de perguntar quem decidiu, com quais evidências foram tomada a decisão, quem financiou, quais foram os erros cometidos, o que podemos aprender para que isso não se repita, não aconteça novamente. Então o caso do Antônio Fauci não deveria ser uma guerra entre direita e esquerda. Também acho que não deveria ser uma guerra contra a ciência. Muito pelo contrário. Deveria ser uma boa defesa da ciência. Defesa da boa ciência. A ciência aberta, a ciência transparente, pesquisas fiscalizadas, dados abertos ao público, dinheiro público rastreado, autoridades prestando conta à sociedade. Porque existe uma diferença enorme entre alguém dizer o seguinte, ó, confia em mim porque eu sou autoridade, ou alguém dizer assim, uma segunda opção, aqui estão os dados, aqui estão as evidências, confira você mesmo. Olha, como professor, como pesquisador, como pré-candidato a deputado, como cidadão, como estudioso, eu fico com a segunda opção. Sempre, sempre. Porque ciência exige evidência e o poder exige fiscalização. Então, devemos estar todos preparados para isso. Um abraço.